Olá! Oi, oi, tudo bem, gente? Tudo bom, Mulher Suprema? Se inscreva no canal, curta, compartilhe os Dá vídeos. esse apoio moral aí pra Gente, coloca o sininho pra tocar. Se Tem um inscrever. cantinho aqui assim, não sei aonde. Compartilha nos grupos, com a avó, com a tia, com o papagaio, o periquito. Tem muito assunto importante aqui nesse Você Suprema. Vamos lá, compartilhe, se inscreva no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo. É. Nós estamos vivenciando uma situação que com certeza está sendo também um pouquinho agravada pelo medo. Você tem medo? Você tem medo? De quê? E como que é esse medo? Tem medo da morte? Eita, tem medo de ficar doente, né? Tem medo da perda de um amor, da perda de um filho. Como é que você tem? Como é que você lida com qual é o limite desse medo, né? Porque o como é medo muitas vezes, ele é bom porque ele tem até certo ponto o medo, ele é uma cautela, mas passado um pouquinho, ele vira um bloqueio, uma limitação Ele de você, limita. uma inação. É. Ele não deixa você agir, tamanho é o seu medo. Ele não deixa você fazer o movimento, né? Você tem que saber também lidar com isso, saber superar essas limitações e esses bloqueios para contornar e ver a solução do problema, porque muitas vezes a gente está focado naquele medo, né? Naquele medo E ele só cresce. E ele vai crescendo, né? No livro Mais Esperto que o Diabo fala justamente sobre isso também, que ele coloca a crise de 1929, ele inclusive é muito parecido, né? Se a gente tá vivendo agora. Se a gente for comparar, fazer uma comparação aí, é muito próximo do que a gente está vivendo agora, né? Esse medo de sair de casa, medo de adoecer, medo da morte, né? Então ele coloca isso como um fator primordial para a inação, né? Você fica inerte aos movimentos, ao que você deveria fazer. E é onde ele coloca no livro justamente sobre isso. É onde o diabo, né, no caso, ele está atuando, porque é a perca da esperança, a perca da fé. A Isso, fé. a perca da fé. Então, assim, a partir do momento que a gente vê esse medo incontrolável, a gente começa a perceber... Abrir um campo também, né, gente? Justamente. Pra que coisas não boas cheguem até nós. E aí os né? pensamentos negativos, eles vão tomando de conta. Eles vão crescendo dentro de você. Ou seja, você está alimentando aqueles pensamentos, aquele pensamento negativo, né? Então ele só tende a crescer a partir do momento que você começa a alimentar ele diariamente, a todo momento. Quando você começa a bloquear e começa a ter consciência da existência dele, que aquilo não é um pensamento seu, mas talvez algo que está sendo imposto a você, você começa a controlar e mudar a chave. Você começa a perceber e fazer a mudança de chave para bloquear aqueles pensamentos e talvez não bloquear, mas mudar Porque a às direção. vezes não é nem real, né? Eu não sei vocês. Eu sou tipicamente uma pessoa mais medrosa, mas eu tenho mudado. Teve uma época na minha vida que eu falei assim, eu não vou mais falar medo, porque tudo era eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. E aquilo vai deixando, isso me fez não agir em muitas coisas. E ainda tem muita coisa disso em mim, mas hoje eu falo assim, igual na situação mesmo que nós estamos agora, o que eu tenho? Eu tenho proteção. Então eu prefiro acreditar que eu estou saudável, que eu vou sair, que nada vai acontecer, eu me blindo emocionalmente e eu faço meio que uma proteção invisível ao meu redor. Porque senão, a partir do momento que quando você começa a assistir as coisas e é tomada pelo medo, e é uma coisa assim, é questão de segundos, gente. Você assiste um noticiário, você já não quer nem encontrar ou receber uma visita, ou nem ir na rua ou no supermercado. Então, tem essa outra parte que ela não é saudável. A gente sabe que a situação ela é muito complicada, ela é muito delicada. Ela é muito delicada, tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada completamente. Mas eu só tô falando assim, o que a gente tá querendo dizer, não só para essa situação, mas para todas as outras, para que o medo não te bloqueie e não te impeça de fazer aquilo que você quer fazer por causa do medo. Então, nessa hora que o medo te impede de avançar ou de fazer coisas diferentes, ele já não tá sendo mais legal, né? Então, quando o medo é uma cautela, ok, mas quando ele te bloqueia... Ele tá te bloqueando. Muitas vezes acontece isso, né? O medo, ele te bloqueia.
ele te limita e te coloca uma muralha, né? Em vez de você... E aí, ser uma ponte, ele vira uma muralha. Ele vira uma muralha, né? E aí é onde a gente tem que, pelo menos, quebrar essa muralha para ela virar uma ponte, né? Então, assim, não é que você vai viver numa vida louca inconsequente. Ou irresponsável, né? Irresponsável. Né? Você tem que ser responsável pelos seus atos, mas você tem que ter e saber da existência do medo, porém, você tem que saber superá-lo também, né? E não fazer com que isso bloqueie todas as suas ações. Você vai tomar uma decisão, por exemplo, importante. Eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de sair do emprego, eu tenho vontade... Aí você tem que ficar com medo. Não, peraí, faça. É o seu propósito? Tá dentro do seu propósito? Faça, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer uma viagem, eu quero... né? Não fique com medo, não alimente esse medo e esse pensamento negativo dentro de você. Porque ele só vai crescendo à medida que você vai alimentando. É um monstrinho que a gente vai alimentando. E o quanto medo você tá deixando o quanto você tá deixando que o medo domine sua vida, as suas ações, né? As coisas boas que poderiam estar acontecendo na sua vida. E você tá parado por causa do medo. Isso. E aí, conte-nos, compartilhe com a gente quais são seus medos. Você tem medo da morte? A pobreza? De ficar só. De ficar só. Eu já tive medo da de doença? Da doença. Você tem medo? Compartilhe com a gente. Todo mundo tem medo, tá, gente? O meu é controlado. Mas a gente tem que tentar controlar ele todo dia. Um dia a gente consegue mais, outros menos. Mas desde que o saldo seja mais positivo do que negativo. É isso aí, gente. Tchau.